Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para este capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E este é um capítulo que é considerado talvez um dos mais importantes de toda a Bíblia. Ele fala-nos de uma forma mais detalhada acerca da ressurreição de Cristo, mas também acerca da nossa. A ressurreição de Cristo é realmente fundamental para a nossa fé cristã. Sem a ressurreição de Cristo, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, pois a nossa fé não teria uma esperança que vai para além desta própria vida. E então significava que todos os sacrifícios que fazíamos, tudo aquilo que realmente podíamos fazer para nos conter, o domínio próprio, não deixaria muita margem, quer dizer, não teria muita utilidade para além desta vida. E por isso mesmo a ressurreição projeta para além da nossa própria morte aquilo que é a vida em Cristo Jesus. É por isso mesmo que os textos bíblicos nos dizem que Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. E por isso mesmo também temos uma esperança que vai para além das portas da morte. Ou seja, quando olhamos para as Escrituras e temos que ser confrontados com esse algo muito terrível e indesejado que é a morte, nas Escrituras nós vemos que essa morte é simplesmente uma porta de passagem para uma vida diferente. E o apóstolo Paulo vai procurar descrever esse tipo de vida que está para além da morte. Esse mistério que muitas vezes nós não temos facilidade em compreender. E é por isso mesmo que é tão interessante e importante olharmos para este capítulo 15 das Escrituras que encontramos neste livro de 1 Coríntios. Nós, no último programa, já estivemos a olhar para este capítulo até o verso 8, onde vimos o apóstolo a mencionar o nome de algumas pessoas que tinham presenciado, que tinham visto a ressurreição de Jesus Cristo. Eram testemunhas oculares desses acontecimentos. Ele próprio diz que não só foi visto pelos 12 apóstolos e por Cefas e por várias vezes os apóstolos, mas por mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, o apóstolo Paulo está preocupado em manifestar este assunto de uma forma contundente, mostrando que, ainda que os apóstolos pudessem querer aldrabar, mentir acerca desta situação, era impossível que essas 500 pessoas tivessem tido uma ilusão de ótica coletiva. Ele quer mostrar que essas 500 pessoas, ainda várias delas estão vivas, e os crentes em Corinto poderiam comprovar isso se o desejassem. Havia formas ainda de confrontar essas pessoas para verificar se realmente Jesus Cristo ressuscitou ou não. Depois vemos que Tiago presenciou isso e de novo os apóstolos, certamente falando aqui de Tomé, aquele que é considerado o homem que mais dúvidas tinha à face da terra. E por isso mesmo ainda hoje nós temos esse provérbio que é necessário crer como Tomé. É crer para ver. Tomé realmente era um homem assim. E ele teve esse confronto com Jesus Cristo e chegou ao ponto de crer realmente porque viu. E Jesus disse que mais bem-aventurado é aqueles que não vendo, creem. Tomé, ao ser confrontado com Jesus Cristo, ele disse, Senhor meu e Deus meu, teve que reconhecer a grandeza de Cristo. Ele foi confrontado realmente com essa situação. Ele foi confrontado com a presença de Cristo e ele tinha a oportunidade de tocar em Cristo. E ele, nesse confronto, reconheceu realmente quem Jesus era. E então Paulo continua a dizer, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como nascido fora do tempo. Aqui o apóstolo refere-se à sua experiência na estrada de Damasco, quando ele teve um encontro pessoal com Cristo. E depois de mencionar todos aqueles que viram Jesus pessoalmente, Paulo lembra a sua experiência na estrada de Damasco. Então ele mostra claramente que esse acontecimento marcou a sua vida. Ele teve um encontro pessoal com Cristo. Ele pode testemunhar também que Cristo realmente tinha ressuscitado.
E então é assim desta forma que chegamos ao verso 9 aqui do nosso capítulo 15 de 1 Coríntios. E diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, porque mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo, mais uma vez, reconhece a sua fraqueza, reconhece o seu pecado do passado e, ao mesmo tempo, ele entende que ele pode servir a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa da graça de Deus, daquilo que Deus fez ao transformar a sua vida. Então é importante nós, por um lado, não esquecermos o nosso passado, de uma certa forma, percebermos de onde Deus nos retirou e onde Deus nos colocou. É por isso que o apóstolo Paulo aqui lembra o seu passado, não para trazer de novo sentimentos de culpa desnecessários, não é nesse sentido, pois, como diz Romanos, que se Cristo Jesus nos justificou, quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou seja, não devemos continuar a manter sentimentos de culpa de coisas que Deus já perdoou. Isto é muito claro nas Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, devemos entender que o facto de Deus nos ter perdoado não quer dizer com isso que Ele passa uma borracha e nós vamos esquecer todas as coisas do passado. Não. O apóstolo Paulo relembra o facto de ele ter perseguido a Igreja de Cristo para ele realmente perceber de onde ele saiu. E nós entendermos de onde saímos e para onde vamos é extremamente importante. É importantíssimo nós entendermos o quanto nós fomos amados por Deus. E por isso mesmo é importante vermos a quantidade de pecados que Deus nos perdoou e a gravidade dos pecados que nós cometíamos para percebermos como Deus realmente nos ama. E dessa forma desenvolver em nós um sentimento de profunda gratidão pelo amor que Deus derramou por cada um de nós, ao entregar Jesus Cristo para morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Então o texto bíblico prossegue no verso 10 deste capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de entre vós que não há ressurreição dos mortos? O apóstolo Paulo certamente aqui estava a ficar um pouco indignado com estas argumentações e com estas mentiras que algumas pessoas infiltradas na igreja, dizendo-se cristãos, estavam a afirmar. Por outro lado, ele reconhece logo de início que ele é o que é pela graça de Deus. Isto traz um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico a Paulo profundo. E isto é operado pela graça de Deus. Se por um lado ele reconhece quem ele é e o seu pecado, por outro lado ele reconhece agora as mais-valias que recebeu da parte de Deus. Então eu gostaria que você pudesse, se calhar, dizer como o apóstolo Paulo: eu sou o que sou. Eu tenho valor não por mim mesmo, mas pela graça de Deus que me foi concedida. E essa graça não se tornou vã. Eu espero que, se você teve um encontro pessoal com Deus, possa ser alguém que está ao serviço de Deus. Possa ser alguém que se disponibiliza para ajudar outros. Possa ser alguém que anuncia a palavra de Deus no local onde você se encontra. Não interessa o sítio onde você está. Pode ser um instrumento de Deus aonde você está. Desde que você valorize a graça de Deus que lhe foi dada e você possa dizer, como Paulo disse: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pode dizer: o meu passado é triste. Vivi esta experiência talvez de dependências, de vícios, de coisas que me desagradam e coisas das quais eu me envergonhava. Mas ao mesmo tempo eu confessei isso a Deus e Deus me perdoou. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. Houve uma transformação profunda em mim, operada por Deus, e por isso eu hoje manifesto o meu amor a Deus trabalhando muito mais do que os outros. No entanto, não eu, mas a graça de Deus em mim. Eu creio que, se não for a graça de Deus, nenhum de nós poderia ser utilizado por Deus. Eu próprio não poderia estar aqui a conversar consigo se fosse simplesmente o meu pecado. Mas o facto de Deus estar aqui é uma manifestação da graça de Deus. O facto de você me ouvir desse lado é a manifestação do poder de Deus na minha vida. E é exatamente essa graça que Deus fez
chegar à minha vida que Ele pode fazer chegar à sua. Portanto, como diz o apóstolo Paulo no verso 11, seja eu ou sejam eles, seja eu ou seja você, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Eu quero dizer pela minha própria experiência que tenho verificado que Cristo realmente é um Cristo vivo, um Cristo operante, um Cristo que transforma, um Cristo que muda aquilo que está errado em mim, transformando em algo novo, algo belo. Mas é necessário que cada um de nós permita a ação de Deus na nossa vida. Se de facto não houvesse ressurreição, a nossa fé era algo vã. Era algo que não tinha utilidade, era algo que era inútil, era algo que nos conduzia à frustração e à desilusão. Mas pela graça de Deus, Cristo ressuscitou. Pela graça de Deus, Cristo está vivo e há esperança para si. A nossa vida não se limita a esta vida, projeta-se para a eternidade e é importante que você entenda isso. As suas ações aqui têm consequências na eternidade e é importante que você tome as decisões corretas nesta vida, entregando a sua vida a Deus, permitindo que Ele perdoe os seus pecados. E a promessa de Deus é que você vai receber a vida eterna, que começa a desfrutar agora mesmo, quando fizer essa oração a Deus. E o verso 15 deste capítulo 15 prossegue a dizer: e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos assegurado contra Deus que Ele ressuscitou, se é de facto que os mortos não ressuscitam. Ou seja, agora o apóstolo Paulo vai desenvolver uma argumentação mostrando que se Cristo não ressuscitou, então eles são falsas testemunhas, estão a enganar as pessoas dizendo que Cristo ressuscitou. E o verso 17 ainda prossegue: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E aqui está a afirmação bombástica que é importante nós tomarmos em consideração. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a morte de Cristo para perdão dos nossos pecados não concluiu a sua obra. Ela continua por acabar. Ou seja, os nossos pecados continuam em nós. E é por isso que é tão importante percebermos a ressurreição de Jesus Cristo. E ele ainda mais diz: e os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isto é sério. Portanto, é importante nós entendermos a ressurreição de Cristo. Aqueles que partiram, já faleceram, já estão com o Senhor, se não há ressurreição, eles estão perdidos e nós estaríamos perdidos igualmente. Mas o texto bíblico agora vai fazer uma afirmação categórica e eu gostaria que você sublinhasse este versículo 20 na sua Bíblia. Pode sublinhar com uma caneta, com um lápis, uma cor vermelha, talvez para você encontrar com facilidade este verso. Ele diz, o verso 20, mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. É uma afirmação tremenda das Escrituras. Cristo ressuscitou. Há esperança. Os mortos têm esperança. Os vivos têm esperança. O perdão dos pecados foi efetivado. Nós temos hoje possibilidade de sair das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Há realmente uma possibilidade de uma sociedade nova, de uma igreja nova, de uma pessoa nova, porque Cristo Jesus está vivo. Esta é a grande afirmação de Deus para si hoje. Cristo está vivo e há esperança para a sua vida. Mas o verso 21 não ficou só com esta afirmação de esperança, não ficou só com esta afirmação categórica. Eu gostaria de continuar ainda a partilhar consigo estas mensagens tão importantes das Escrituras que dizem: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui temos Cristo sendo o primeiro de entre os mortos. Aqui esta ideia é que Cristo foi não o primeiro a ressuscitar, porque já havia outras ressurreições que ele próprio tinha operado, mas o primeiro a ter este corpo glorificado, corpo semelhante ao nosso, aquele que nós vamos ter quando formos ressuscitados também. Por isso ele é a primícia, é o primeiro a ter esse corpo glorificado que nós iremos ter à semelhança de Cristo, quando na sua vinda, como diz aqui o texto bíblico. E o verso 24 prossegue: e então virá o fim,
Quando ele entregar o reino ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Vemos que há uma batalha que está a acontecer, uma batalha espiritual em que Jesus vai sair triunfante. Quando isso terminar, quando Jesus manifestar toda a sua glória, todo o seu poder nessa conquista final, realmente então chegará ao fim. Porque convém, como diz o texto bíblico, que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Este texto bíblico aqui nos faz um paralelo que nós só podemos entender que existe realmente esta batalha espiritual e um dia os poderes satânicos vão ser destruídos por Cristo. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, vai dominar sobre todos esses seres que ainda hoje atuam e infelizmente atuam sobre a vida de muitas pessoas. Cristo quer libertá-lo já, agora a si. Se você desejar ser liberto de alguma influência espiritual que o está a atormentar, está realmente a maltratar, talvez está a criar manifestações até físicas na sua casa, como coisas que se mexem, etc. Você pode apelar para Jesus Cristo. Ele tem poder para travar esses inimigos na sua vida. Abandone o seu pecado, entregue a sua vida a Cristo, clame pelo poder de Deus e Ele o libertará. Ele é realmente quem tem todo o poder e você pode fazer essa oração rejeitando toda a ação de Satanás na sua vida. Eu sei que há pessoas que estão subjugadas no nosso país, maltratadas, estão atormentadas por poderes diabólicos na nossa nação. Muitas vezes porque foram mexer em bruxarias, foram buscar coisas do passado, mexer com aquilo que Deus abomina e realmente ficaram subjugadas por poderes satânicos. A Bíblia diz que Cristo veio para nos libertar. Cristo veio para dar vida e vida abundante. E você pode, neste momento, apelar a Jesus Cristo para o libertar, fazendo uma oração breve, dizendo: eu rejeito todas as ações satânicas na minha vida e apelo para que Cristo Jesus seja o meu Senhor e Salvador. Ele governa a minha vida neste momento. Se você fizer essa oração, Cristo vai atuar na sua vida. Ele é aquele que vai destruir todos os poderes satânicos. E como diz o texto bíblico a seguir, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, realmente só Jesus pode transformar esta situação. A morte é algo inevitável na nossa vida. Todos nós temos que ser confrontados se Cristo não voltar antes com ela. E por isso mesmo temos de estar preparados para enfrentar a morte. A palavra de Deus nos mostra que para o cristão a morte é uma porta de passagem. Quando nós realmente morremos, o nosso corpo morre, a nossa alma sobe para junto de Deus e começa a desfrutar essa vida espiritual de uma outra maneira. E é assim que ele vai descrever este capítulo 15. Vai continuar a descrever o que é que acontece aos corpos que são transformados, que morrem e são transformados. Vejamos o que diz o texto bíblico. Porque todas as coisas estão sujeitas aos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Portanto, isto aqui é uma afirmação categórica acerca da ação de Deus, que atribuiu a Jesus toda a autoridade. É óbvio que não está a falar do Pai a ser subordinado ao Filho. Não é isso que está aqui em causa. Por isso ele salvaguarda este aspecto. E continua: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo fala acerca de perigos, de sacrifícios, de situações que ele viveu e que alguns cristãos viviam, e falava acerca disso. Mas para que é que serve tudo isto se Cristo realmente não ressuscitou e se não há ressurreição dos mortos? E ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então ele diz: cuidado com as mentiras. Muitas vezes as mentiras entram de uma forma subtil. E eu tenho notado que às vezes as mentiras são tantas vezes proferidas que chegam a um ponto que já acreditamos que essas mentiras passaram a ser verdades. E às vezes isso acontece ainda de uma forma mais dramática quando as mentiras são proferidas por pessoas importantes.
Às vezes as mentiras são ditas tantas vezes e por pessoas tão importantes que nós pensamos, bem, então já deve ser verdade e eu é que já não sei realmente o que é verdade ou deixa de o ser. O apóstolo Paulo está a dizer que aquilo que é mentira continua a ser mentira independentemente de quem a professa. E é por isso que é importante permanecermos firmes na verdade. E o verso 34 nos diz: tornai-vos à sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Vemos que ainda naquela igreja vários não tinham conhecimento de quem era Deus. E era um conhecimento por experiência, por vivenciarem as verdades bíblicas. O verso 35 prossegue: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Insensatos! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não se semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhes dá corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua e outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é quanto à ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da incorrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Estas afirmações do apóstolo Paulo mostram realmente que há distinção das coisas e que não podemos avaliar pelos valores da presente época aquilo que vai acontecer a nível espiritual. Temos de entender, e ele dá vários exemplos aqui, de coisas que são distintas umas das outras. Corpos celestes, sementes que se semeiam, coisas que nascem, que realmente são distintas. E nós temos de ter esta perspectiva também da vida, percebendo que a nossa vida não termina por aqui, que a morte é uma passagem para a eternidade e que a eternidade será substancialmente diferente daquela que nós temos vivido nesta terra. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.